conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec, a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem também. Olha, eu vou fazer para você, Sara, a mesma pergunta que eu quero fazer daqui a pouco para as nossas duas convidadas, que é a seguinte: no seu entendimento, o atendimento ao cliente não é só um pedaço pequeno da jornada, portanto, não é um pouco exagerado confundir atendimento com Customer Experience em si? Sim, é uma visão limitada. CX envolve toda a experiência do cliente com a marca: descoberta, compra, uso, pós-venda e por aí vai. O atendimento é só um ponto de contato. Ignorar o restante da jornada compromete a construção de valor, a lealdade e a diferenciação. E para o bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui uma dupla de convidadas, né, que vão falar um pouco aqui desse universo do CX, que é o nosso principal tema. E deixa eu começar aqui pela Suzane Almeida, que é diretora de Customer Experience da Mob. Olha, a Mob é uma empresa de tecnologia que tem como o produto final a logística inteligente, né? O core business é a entrega de pequenas encomendas, e aí a gente fala principalmente de cartão de banco, cartão de benefício, né? Esse é o grande volume, mas tem também uma parte ali crescente de outras encomendas pequenas, tipo livro, e outros tipos de entrega. Suzane, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Bom dia, Cássio. Nós que agradecemos, né, pelo convite. Muito obrigada. Adoramos falar de Customer Experience, então é algo, assim, é um prazer falar sobre isso. E vamos lá falar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso universo. É isso aí, Customer Experience e Customer Success, né, Suzane? Acho que a gente pode falar um pouco de cada, porque tem aqui com a gente, também da Mob, a Camila Félix, que é gerente de Customer Success. Camila, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço o convite para participar aqui do podcast. Espero que seja uma conversa aí bem leve, construtiva, né, Su? É justamente aí um dos pontos que nós adoramos aqui na Mob, de levar tanto para o nosso time quanto para os nossos clientes, que é justamente a experiência. É isso aí, que é chave hoje nos negócios, né? Não dá mais para você tratar isso como um nice to have, né? É um must have, porque a nossa referência hoje coloca a régua muito lá em cima, né? Você tem serviços de streaming com uma experiência de cliente no mais amplo sentido, né? Muito bem feita, muito bem projetada e executada. Mesma coisa para e-commerce, né? Os bancos ficando cada vez melhores com a concorrência. Enfim, dá para você olhar para vários lados e falar, cara, a experiência ela é muito boa, no Brasil, principalmente, inclusive, e isso nos obriga a, né, como empresas, ter uma experiência à altura, né? Só que, é isso que eu queria provocar vocês, né? A gente fala muito de Customer Experience e associa muito ao atendimento. Eu não sei se é porque a gente muito tempo ficou com call center muito ativo nas nossas vidas. Eu não sei se... Por que a gente faz essa associação, né, de Customer Experience com atendimento? É uma visão limitada essa, porque o atendimento, ele é, claro, parte da jornada, mas a jornada vai muito além, né, do contato com a empresa. Não é uma visão um pouco limitada quando a gente pensa quase que automaticamente CX, atendimento? Muitíssimo limitada, né, Su? É o que nós falamos. A minha área aqui de Customer Success, ela é uma parcela da experiência, né? E é Uhum. justamente o que a Mob se preocupa. Quando a gente fala de experiência do cliente, é toda a jornada, desde quando ele faz o contato com a nossa área comercial até a entrega final na ponta, para o cliente ali que vai finalmente receber o cartão. Então, a experiência é o todo, né? E aí tem as divisões em parcelas aqui de cada área,
que é quem vai construir essa jornada. Então, quando fala de experiência do cliente, é todo esse contexto, não relacionado só ao atendimento em si. Então, aqui nós nos preocupamos justamente com isso, com toda a jornada. E não focar só, experiência do cliente é o atendimento. Não, o atendimento é uma pequena parcela do todo. Exato. Eu gosto de falar, como a Camila bem colocou, quando você fala customer success, sucesso do cliente. O atendimento é o embaixador. Eu gosto de falar que ele faz a ponte. Mas quando eu falo de experiência do cliente, hoje eu sou responsável por 5 áreas aqui na Mob Logística. Nós temos a área comercial, que é a área de negócios, então a jornada sempre começa para uma área de negócios, no onboard do cliente, uma prospecção e um novo serviço, mesmo para o cliente que já existe, até as outras áreas que têm esse ponto de contato, esse touch point. Então, eu tenho a área de implantação, marketing, faz depois também a passagem de bastão para customer success, e eu tenho, no final, o saque, que cuida só do cliente final, que é o B2C. Contudo, você está bem correto, Cássio. A área de atendimento, ela fica com uma responsabilidade maior. Eu não tenho dúvidas disso. Quando eu falo responsabilidade, é porque acaba sendo o ponto focal. Então, como que acontecia antigamente? Só para a gente também ter essa comparação, você atribuiu bastante a saque, que é também uma parcela aqui do nosso CX. Era assim, eu vou fazer a implantação. Ah, não, mas é preciso para tal data. Não tinha aquela preocupação, visão 360 da jornada. Era a área de implantação, naquele silo, olhando aquele recortezinho dele, falando das demandas, né? Não preocupada em metodologia ágil, não preocupada em cliente no centro, preocupado muito mais com o processo além de pessoas. Então, quando você abraça o CX e coloca área de implantação, área comercial, olhando toda a esteira holística, você tem uma experiência muito mais sustentável. Não fica algo exclusivamente para uma área, embora embaixadores do CX, né, o Customer Success, não fica ali isolado, sem poder. É um grande elo. Então é o que nos diferencia. E várias empresas têm realizado esse movimento porque entendem que é muito importante ter essa conexão, essa intersecção de área após área, fazendo ali a grande passagem de bastão. Então, o ponto aqui, né, conceitualmente está muito claro, né? E eu estou conversando com duas líderes da MOB e vocês parecem muito alinhadas nessa cultura. Só que vocês dependem de pessoas, né? Por mais que você tenha o auxílio da tecnologia, e a generativa cada vez ajudando mais, não adianta. São pessoas no fim da linha, né? No fim do dia. E aí, como é que faz para montar esse time, hein? Porque é difícil, né? Você acertar nas pessoas. Tem autor, eu não lembro agora se eu não lembro se era o Peter Drucker ou um desses nomões assim, né? Do marketing, da administração que falava, olha, contrate pelo comportamento, né, e não pelas habilidades. É mais ou menos usando os termos de hoje, contrate pelas soft skills, porque as hard skills você desenvolve, você ensina depois, né? É, como é que faz então, né, feito esse preâmbulo, como é que faz para você montar o time certo? Começa lá na contratação, você ajusta depois, encaixa na cultura, como é que é? Eu acredito que na entrevista nós já fazemos algumas provocações ali para entender se a pessoa ela está alinhada tanto com os propósitos da MOB, quanto às nossas necessidades e também quanto às necessidades dela. Não adianta entrar em uma cadeira que você também não esteja confortável. Então, na entrevista a gente já tenta abordar, só que a entrevista ela pode não ser tão assertiva. A Eu ia pessoa falar isso. ela pode vender algo ali e É, depois, é, enfim, não se a adequar à verdade vem, né? posição. Mas vem rápido, né, Camila? Vem muito rápido, tá? Só que é ruim porque fica uma rotatividade muito grande, e isso para o atendimento é ruim. Então, nesse último ano, inclusive, nós fizemos uma grande estruturação aqui na nossa área de CX, justamente para ter essa tomada de decisão assertiva nas pessoas, né? Então, a gente fez ali toda a parte
toda a parte de contratação mesmo, com muito cuidado, com muito zelo, para que fosse realmente pessoas que viessem para ficar e para somar com o time. E aí, dentro disso, nós vamos trabalhando aqui com cada pessoa de forma individual para entender a particularidade de cada uma e também encaixar ela num cliente que seja ali dentro do perfil dela, porque cada cliente tem um perfil. Então a gente tenta entender, poxa, esse cliente aqui, ele tem um perfil mais dinâmico, então tem que ser uma pessoa mais dinâmica. Por outro lado, eu tenho um cliente um pouco mais reservado, que ele é bancos, por exemplo, são pessoas que precisam de um analista ali com uma postura diferente. Então, nós temos todo esse cuidado. Não precisa ser pessoas iguais, mas pessoas que se encaixem ali dentro da nossa carteira, que ela é bem diversificada, né? Cada cliente tem ali a sua particularidade. Fora a questão dos treinamentos aqui constantes que nós fazemos, justamente para engajar o time, trazer o time junto, para que eles entendam realmente o universo do CX e de como levar a melhor experiência para os clientes. Uma coisa, Cássio, que você disse, que eu adoro falar, assim, tá sempre na minha mentalidade construtiva. Competência técnica, hard skill, você adquire. Então, a Mob, por exemplo, ela é especialista. Se ela é especialista, eu não tenho muitos profissionais especializados para lidar com o tipo de know-how que ela tem. Então, entrega especializada de cartões bancários, é uma entrega muito específica. Não é qualquer logística, qualquer pessoa que já trabalhou com logística que faz, por exemplo. Eu, por exemplo, nunca havia trabalhado nesse aspecto, nesse ramo. Então, nós não temos essa preocupação. Na entrevista, a competência técnica ela é totalmente deixada como segundo plano. Agora, o que que faz a diferença quando você fala de soft skills? Primeiro, você tem que amar pessoas. Eu falo, você ama pessoas? Eu amo pessoas. Então faz diferença você lidar com pessoas, porque você vai ter todos os tipos de clientes e você está falando de empresas. Então, por exemplo, B2B é uma empresa. Então, quando eu falo assim, o banco, a empresa, a MOB, é uma personificação que é composta por várias outras pessoas. Então, se eu tenho essa adaptabilidade de lidar com várias pessoas que são meus pontos focais, eu consigo ali desenvolver um time orientado à alta performance, porque vai ser um time que vai se adaptar ao cliente, que vai entregar o melhor e vai ser realmente aquele que vai pensar fora da caixa. Só dando um exemplo rápido aqui. Quando eu falo de o banco, imagina que eu tenho na jornada do cliente, eu também tenho a jornada dos clientes do outro lado. Então, eu tenho uma área de compras que faz interface com a minha área de negócios. Eu tenho uma área de tecnologia que faz interface com a área de implantação. Eu tenho uma área operacional que faz a interface com a minha área de CS. Eu tenho uma área de homologações, uma área jurídica que faz interface com o negócio, que faz interface com o dev, que faz interface com outras áreas dentro da Mob. Então, o cliente, ele é composto de várias outras pessoas dentro desse outro cliente. Então, é bem complexo. Então, a hard skill de alguém não é relevante nesse grande processo, e muito mais as soft skills de relacionamento, de comunicação, resolução de problemas. Alguém que consegue olhar realmente fora da caixa e não vai estar olhando só para aquele quadrado. Então, quando você trabalha numa empresa especialista, você vai ter o especialista que faz acontecer. Hoje eu falo que quem executa boa parte de todo o trabalho é a área operacional. E a área que representa a empresa, que tem tanto o ônus e o bônus, é a área de CX, que são essas cinco áreas, né? Esse ecossistema interligado. Eu ia perguntar para vocês quais são assim aquelas características ou a característica que não pode faltar, né? Eu acho que você respondeu, Suzane. Você falou aí de gostar de pessoas, né? Gostar de gente. Agora eu vou fazer a pergunta inversa, né? E a característica que é pessoal, né? De comportamento, de personalidade, que quando você já na entrevista percebe, você fala, putz. Não sei se vai dar liga. E olha só, não estamos julgando aqui, não é que, olha, essa pessoa não presta, é um defeito que ela não poderia ter. Não, não. Simplesmente é incompatível. Uma pessoa dispersa, por exemplo, não vai ser uma pessoa é, muito, né, apta à programação, normalmente. Tem as exceções, mas
Você vai esperar muito mais aquele cara, né, que se foca, se concentra por várias horas, tal, para ser um grande programador, né? Uma pessoa que não tem uma habilidade muito visual, não se liga muito na parte visual, não vai ser uma grande arquiteta, uma grande decoradora, né? Então, para CX, qual é a característica quando você fala assim, cara, costuma não dar liga quando tem uma característica desse tipo? Pela experiência de vocês, tá? Não estamos aqui determinando a regra nova para o mercado universo. É pelo que vocês já entrevistaram, já contrataram. Eu acredito que é a comunicação. Para mim, CX é comunicação. Então, o primeiro passo, dentro de uma entrevista, se a gente já nota ali que a pessoa, ela não articula bem, ela é muito tímida, ela tem medo de falar, já é um ponto ali decisor. Porque a pessoa não pode ter medo, ela vai ter que falar com o cliente o tempo todo. Então, uma pessoa que o primeiro passo da entrevista a pessoa fala bem, a pessoa conseguiu, dentro ali da entrevista, não ter medo das perguntas, não ter medo da surpresa que vinha ali, porque sempre tem uma pergunta surpresa, tem um head aqui nosso que nas entrevistas, eu e ele mesmo, é super engraçado que vem umas perguntas assim totalmente aleatórias que a pessoa não está esperando, mas é justamente para isso, porque o cliente ele é imprevisível, ele é imprevisível. A gente entra numa reunião achando que vai seguir uma linha e do nada muda, ele faz uma pergunta completamente diferente. Então, eu acredito que a comunicação ali, o feeling da pessoa de conseguir mudar o time rápido, é um dos pontos decisores ali para a área de CX. Polêmica isso, hein, que o Cássio perguntou. Eu sou uma pessoa que, bom, acabo entrevistando mais os gestores por conta da hierarquia de forma geral, mas coisas que eu gosto de perguntar, eu sempre falo assim: legal, eu já li seu currículo, o RH te criou, me conta o que não está no currículo. A pessoa geralmente trava. Uhum. E aí, respondendo a sua pergunta, pessoa que sabe agir fora da caixa sem estar ali no percurso. Então, assim, não tá no roteiro dele falar o que não tá no currículo. E Pensa rápido, entra. né? Pensa rápido, entra o que a Camila falou, caramba. Então, ele pensou exatamente o que me falar. E eu perguntei, legal, o que você vai me contar? Então, tem muito a ver com a jornada da pessoa. E entra, claro, algo que eu sou bem objetiva, eu pergunto, não, tudo bem, me conta uma lição aprendida do seu último trabalho e algo que você colaborou. Aí a pessoa começa a falar o quê? Da empresa? Eu falo, não, 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 você não entendeu. Eu não quero saber o que a empresa fazia, nem o seu escopo. Eu quero saber o que você, Cássio, fez na sua última posição. O que você fez de diferente? O que você contribuiu além daquilo que foi solicitado? Ou o que você trouxe de inovação, enfim. Geralmente, quando as pessoas não sabem o que falar, vai por mim. É porque ela fez exatamente aquilo que pediram. E é o que a Camila falou. Aqui, no ecossistema de CX, cada área tem que ser muito resiliente. O cliente é imprevisível. Você faz um briefing para um projeto, ele muda de ideia, dado as características que eu mencionei, cada área com a sua visão, representando o cliente, fala, não, queria muito. Suzane, eu queria muito. Operações fala assim, queria muito seguir o briefing, mas o meu jurídico mudou o projeto. E você está nos 45 do segundo tempo para implantar uma API sistêmica, por exemplo, uma interface sistêmica. Ou você tá para começar um projeto, ele fala: ah, não, o jurídico não aprovou tal cláusula contratual. Preciso esperar para que a operação comece até ir para o Go Live, enfim. Então, eu já imagino essa pessoa no dia a dia. Ela vai sair de algum escopo e ela não vai conseguir contornar. Ela não vai conseguir transmitir para o cliente confiança. O cliente vai fazer uma pergunta fora da caixa, ela também pode seguir. Claro que não é uma regra, mas geralmente eu já vejo ali que a pessoa não está pronta. E aí, só um ponto importante, tá? As pessoas pensam que todo mundo que está na área de CX, ela precisa ser extremamente extrovertida. Não, a pessoa, ela pode ser introvertida, só que ela não pode ter o medo de responder, né? Ela tem que ter essa agilidade em pensar e responder rápido, mas não significa que nós iremos contratar apenas pessoas extrovertidas, porque é aquilo que eu falei. Tem cliente que ele tem ali uma postura mais reservada. Então, precisa ser um analista mais reservado, né? De repente, coloca um analista ali muito expansivo, poxa, já não agrada o cliente. Então, nós olhamos a questão do perfil. Então, nem sempre a pessoa extrovertida é a que vai ocupar ali a vaga, por exemplo, numa área de atendimento a primeiro momento, mas sim aquela que pensa rápido,
Fala sem medo, independente dessa característica de introvertido ou extrovertido. Faz todo sentido. As pessoas às vezes confundem o extrovertido, né, com o fanfarrão, ou o introvertido com o tímido, né? Às vezes é aquela cara low profile, pô, ele tá ali quieto, na hora que abre a boca, você fala, pô, tô surpreso, positivamente surpreso, né? Não sabia que, né, de uma pessoa tão quieta vinha uma capacidade de comunicação tão grande, né? Legal. E aí, eu queria entender, na jornada de vocês, a Mob tem uma jornada que é difícil enxergar, pelo menos para mim, eu que estou de fora, né? É uma empresa que faz o que vocês fazem, é difícil para mim enxergar onde começa a jornada, né? Porque quando é, você entrega, você produz, vende, entrega, né? O ciclo começa e termina em você, a jornada está muito clara, né? É, Agora, no caso de vocês, não, a jornada talvez comece um pouco antes, comece no cliente de vocês, e ali vocês não têm o menor controle sobre o que vai acontecer. Então, como é que vocês se estruturam para atender, cumprir uma jornada inteira do consumidor? A nossa estrutura de iniciar a jornada é sempre pela tecnologia. Então, independente se eu já tenho um produto, imagina, tenta materializar que eu tenho produtos, então imagina que eu tenho um cartão benefício que não tem o nome, que eu ainda vou atribuir, que já está aqui no meu armazém. Então eu preciso coletar, fazer a triagem e entregar. Se eu for coletar numa gráfica, que é uma embolsadora, que já traz o cartão pronto do banco, por exemplo, vai vir os dados do Cássio, vai vir os dados sensíveis do banco, eu tenho que realizar uma coleta. Mas antes disso, a jornada começa com tecnologia. Então, imagina que eu vou fechar hoje um contrato, eu vou falar com propriedade, porque negócios é a minha grande paixão. Então, imagina que eu vou fechar com um player que eu ainda não tenho um contrato para entregar todos os cartões a nível Brasil. Vou entregar, sei lá, 500 mil envios. Hoje nós realizamos mais de 3 milhões de entregas, só para referência. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma integração tecnológica, o contrato assinado. Então, o primeiro passo é ter tecnologia. Se eu não tiver tecnologia, eu nem consigo realizar o rastreamento. E hoje a nossa característica é ter todo o rastreio de todas as etapas do tracking da esteira logística. Então, desde o momento que foi emitido o pedido, então imagina que o Cássio pediu um cartão para o banco X, ou vai receber um benefício, ou você tem um novo cartão de crédito, vai fazer uma viagem internacional. Nós trabalhamos com bancos internacionais também. Então, você pediu um cartão com limite diferenciado, você está empolgado para usar a sua sala VIP, pensando em toda a experiência, olha só. E, de repente, no aplicativo daquele banco tá, olha, seu pedido foi realizado. Nesse momento que o pedido foi realizado para o Cássio, tem a Mob nos bastidores, porque ela tem que realizar a coleta dentro de uma gráfica. Dentro do meu sistema, eu tenho que receber esse código de rastreio. Então, quando eu recebo esse pacote e chega na minha produção, eu tenho um código. Então, esse código é atrelado a uma bipagem. Essa bipagem sobe no meu sistema, faz a interface com os APIs. Tanto para você, Cássio, saber, esse seu pedido chegou na transportadora, quanto para a própria empresa bancária, para a própria fintech, saber, eu recebi também essa informação. Então, percebe que a cadeia tem vários processos. Então, tecnologia, questão processual operacional, e aí ela vai passo a passo dentro da esteira logística para cada BIP. Igual quando você faz uma compra sei lá, na Uhum. Amazon, em outro lugar, não tem ali aquelas etapazinhas da jornada? Seu pedido foi coletado, seu pedido está em rota. Então, essa jornada menor para o cliente final acontece através de várias etapas nos bastidores de forma tecnológica. Nesse meio tempo, o customer experience do nosso cliente, do próprio banco, tá, pelo amor de Deus, hein? O Cássio já abriu aqui um chamado falando que ele vai viajar no sábado. É uma priorização, você precisa ter prioridade. Aí tá aqui o nosso atendimento também, o nosso customer service, falando para a operação, pelo amor de Deus, esse cliente aqui é um cliente, tá? E a gente trata dessa forma. Ele vai viajar. O banco já disse que é mega urgente. Então, essa jornada, ela acaba saindo um pouquinho. Eita, era para ter entregue na segunda. Não, vai ter que entregar na quinta. Então, todo mundo mobiliza para fazer uma agilização, mesmo o banco tendo contratado para entregar na segunda, porque você abriu esse pedido
para você ser tratado de uma experiência, ter uma experiência VIP, uma experiência melhor. Então, quando a gente fica ali acompanhando, né? Claro que um analista da conta, enfim, fala, meu Deus, o Cássio, e a gente fala desse jeito, fulano de tal. É claro que, assim, dos 3 milhões que nós temos de entregas, nós temos as exceções para ter uma experiência mais positiva. Então, ai, meu Deus, tem que acompanhar porque ele precisa receber. E aí o Cássio consegue receber esse cartão. Falar que eu vou um pouquinho, eu volto um pouco mais antes de todo esse processo que a Su comentou aí sobre a experiência, sobre a jornada. Eu venho do B2C, do e-commerce, é o meu primeiro ano aqui voltado para a área de cards, né? E no B2C é sempre, poxa, nós entregamos sonhos, aqui nós entregamos necessidade. Então, desde o momento em que a pessoa é contratada ali, numa determinada empresa e tem um cliente nosso que oferece esse serviço, né, de vale-refeição, de vale-transporte, ele está fornecendo ali uma necessidade. Então, a experiência já começa ali. A pessoa tem que ter uma boa experiência, poxa, no ir trabalhar, no receber o vale-refeição dela ali, para começar a construir a história ali no emprego novo, enfim. E aí, poxa, os nossos clientes, quem que eu vou contratar para conseguir levar essas necessidades, né? Ou esses sonhos, quando a gente fala do B2C, do e-commerce. E aí vem a Mob, né? Nós temos aí, claro, nossos concorrentes, só que somente a Mob ela é especializada. Então, poxa, quem que vai levar a melhor experiência? Quem que vai fazer essa entrega com excelência? E aí vem a MOB, né? Então, a experiência, ela vai até um pouco antes, vai lá na contratação da pessoa, na empresa que vai contratar o nosso cliente, que vai lembrar da MOB e vai fazer aí a ponte com a nossa área comercial. E aí vem toda essa outra cadeia que a Su falou, até chegar na operação e finalizar a entrega. Então, para mim, a experiência, ela vai muito além só da MOB. Ela começa lá atrás, quando uma pessoa iniciou numa empresa, quando ela fez uma compra num site. Então, a experiência, para mim, ela é um todo. Eu diria que é um complemento. Nós somos um complemento de toda essa experiência aí que começa lá atrás. Exato, é tangível, né? Porque Sim. no final das contas, a experiência, por mais que você tenha meios digitais, você precisa do físico para finalizar a experiência. Você muitas vezes precisa do físico para fazer o desbloqueio, como a Camila mencionou, para iniciar o trabalho. Quando eu falo de vale transporte, aquele colaborador precisa utilizar para se transportar, para se locomover, precisa para se alimentar mesmo, para fazer a compra no mercado. Então, imagina que ele está sendo onerado se eu atraso, se eu não realizo a entrega, ou, como eu ia mencionar, quando, infelizmente, acontece algum gap, acontece de não ser entregue ou de ter um atraso. É muito lindo a gente contar a experiência positiva, mas tem também os desafios que nós enfrentamos, de ter alguma intercorrência, aí entra aqui a área de Customer Success para sanar todas as dores, vamos assim dizer. E aí, enfim, evitar reclame aqui, ticket, acionamento, insatisfação, não prejudicar a experiência. Vocês são meio que o goleiro no futebol, né? Assim, você faz 15 defesas. Não que ninguém ligue. Claro que as pessoas, né, valorizam. Poxa, o cara fez 15 defesas ali, maravilha. Mas se você tomar um frango, acabou as 15. Não importa quantas defesas você fez antes. E aí, é isso que eu queria perguntar. Você tocou no ponto que eu queria exatamente conversar com vocês. Você tocou agora, Suzane, que tem que ter sangue frio nessa hora, porque eu fico pensando o seguinte: assusta quando o cliente, né, pô, tinha uma viagem para o exterior e por falha da operação não chegou o cartão e você sabe que aquela pessoa vai ser prejudicada, ok? Já tem uma pressão até emocional sobre vocês, né? Nessa hora, para ter ainda mais sangue frio, né? Do tipo, pô, peraí, a gente tem que resolver isso aqui e não entrar em pânico, né? Ou até uma situação que talvez seja mais corriqueira, Suzane e Camila, que é a pessoa não estava indo viajar, ela só está frustrada porque ela esperava o cartão para ontem e não chegou ainda, agora avisaram que vai chegar amanhã. E essa pessoa faz um escarcéu e às vezes tem alguém dentro da equipe que fala: Nossa, tá uma crise.
Eu já vivenciei isso. Tá uma crise. E assim, uma vez eu falei, peraí, deixa, quantas pessoas estão protestando? Eram duas, num universo de centenas, talvez milhares. Tinha Acontece. duas gritando muito alto. Falei, vem cá, vocês vão realmente parar tudo, parar as máquinas por causa de duas pessoas, né? Então, qual é a o espírito, vamos dizer, a mentalidade ou o comportamento ideal da liderança nesses momentos que chegam com a faca no pescoço? A Camila é emocionada, Cássio. Eu sempre falo, Eu sou a Camila O é que, emocionada. emocionada. Então, deixa ela falar primeiro. É claro, o que não é um defeito, tá? Porque às vezes a Não, não pessoa, é um defeito. com É base na bom. emoção, ela age muito mais rápido, né? Sim. exato. Pelo contrário, tem pessoas que elas têm a frieza ali, e só que aí elas vão naquele, muito pela razão, né? Eu sou assim emocionada bastante, mas de uma forma inteligente, né? Eu preciso entender. Isso que o cliente está me pedindo é coerente? A minha operação ela vai conseguir fazer? Se não, eu tenho como missão aqui intermediar. Olha, eu entendo a situação, sei que é um caso muito crítico, mas hoje eu não consigo. Essa entrega que você está me pedindo é a 200 km aqui do nosso hub, eu nem consigo chegar a tempo. Então, eu preciso ter essa inteligência ali na hora, né, de analisar a situação do que o cliente está me pedindo para depois levar para a operação. Eu também não posso chegar na operação e jogar uma coisa totalmente ali que eu não vou, já sei que eu não vou conseguir cumprir ou que eu vou sangrar a operação ali de uma forma irracional. Então, tem que ter essa emoção para sim levar o sentimento do cliente para a nossa operação. Eles precisam ter essa temperatura também, mas nós aqui, como intermediadores, tem que usar a razão e fazer essa negociação com o cliente. Digamos que é o conciliador ali dentro de um tribunal, né? Eu preciso é, entender, eu consigo fazer hoje? Não, não consigo, mas eu te prometo e fazer uma promessa ali que eu entrego no dia seguinte que realmente vai acontecer. É, mas sim, precisa ter um pouco de emoção, até porque a todo momento chega algo novo. Trabalhar com logística é totalmente, como diz a Suzane, desafiador, porque a todo momento chega algo novo, uma bomba nova. Tem casos que sim são muito críticos, e aí a gente faz aqui toda uma estrutura. Por exemplo, nós temos um serviço que se chama Courier a Bordo. Nós pegamos um colaborador nosso aqui do administrativo e mandamos de avião lá para o Acre, se for preciso, para entregar um cartão. Então, tem toda a situação que a gente vai levar ali em consideração. Mas sim precisa ter um pouco de emoção, até para dar essa tracionada aqui do outro lado, né? Para o cliente, a gente é um pouco mais cauteloso, até para passar a segurança, mas aqui dentro, se, poxa, a gente precisar brigar ali para a coisa acontecer, tem que brigar. É uma briga saudável, é claro, né? Mas para que o processo aconteça. É muito interessante. A Camila falando, eu já estou aqui rindo, porque realmente é verdade, é tudo que acontece. Só complementando, é exatamente isso que ela falou. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Então, eu costumo falar que o CX é o advogado do cliente para as outras áreas. Então, exatamente, vou usar essa narrativa que você utilizou, Cássia. Ah, mas são duas pessoas em. Aí vem a operação falando, não, mas são duas pessoas que estão reclamando. O SLA, que é o Service Level Agreement, é o nível de serviço acordado, tá ótimo, essas duas estão dentro da margem. E nós falamos assim, não, mas a percepção do cliente não é essa. Então, ok, o seu número tá ok, só que a gente precisa transcender o número. Então, para as áreas, a gente sempre tem uma mentalidade extremamente defensiva do cliente. Eu entendi, não é coerente, eu sei o que você está falando, mas é a percepção do meu cliente, mas é o sentimento dele. Então, se eu quero fazer o algo a mais, se eu quero ser não só a especialista, mas a empresa que o cliente confia, eu preciso fazer algo a mais. Pode fazer? É factível? Aí entra no que a Camila falou. Ah, mas tudo bem, gente, eu entendi. É factível? Então, não vamos pelas linhas racionais nesse momento, vamos pelas linhas da qualidade percebida. Vai transcender os números que você está falando, vocês estão falando que são só duas entregas, são duas pessoas para gente. Então, nós iremos fazer todo esse processo e, claro, transmitir para o cliente de não, realmente, eu entendi. Não vou minimizar a dor dele, entendeu? Senão fica parecendo que não é importante como ele está se sentindo. E falando de experiência, que não é
tão tangível, como você falou, por que que eu vou escolher essa empresa, ou como a Camila colocou, por que que eu vou escolher a Mob? É pelo legado que ela tem. E legado, reputação, é construída de pequenos detalhes. Todo mundo sabe que a gente acerta. Aí erra para você ver, é o que o Cássio falou. Erra. E é nesse errinho de duas pessoas que eu estou no Reclame Aqui, é nesse errinho de duas pessoas que escalaram para um diretor em outra empresa, é nesse errinho que eu posso deixar a minha reputação manchada. Parece que eu não me importei. Então, o nosso trabalho, ele é um mix de racional e emocional, porque eu preciso ter a empatia com o meu cliente e preciso brigar, uma briga boa, positiva, com as outras áreas de, entendi, legal, mas é o meu cliente, tá bom? A gente vai fazer sim, vamos dar um Mas jeito. esse caso a gente está falando, Suzane, ele não tem uma decisão a tomar, porque assim, você está admitindo que vocês erraram, certo? Então, quando você errou, errei com um cliente isolado lá, tal, eu tenho, é uma questão de honra aqui, né? De ética, de consciência. Pô, eu errei. Eu tô pensando mais, agora, eu tô pensando mais não, eu tô pensando agora, quando você não errou, né? Porque as pessoas, elas têm reações, às vezes, exageradas. Vocês já viram na fila do embarque, às vezes, né? Você fala, pô, cara, o cara tá fazendo um escarcéu ali, ele tá errado. Pelo menos a empresa não está errada, a empresa não está fazendo nada demais, né? Então, assim, eu imagino que tenha o cliente que faça o escarcéu quando vocês não fizeram nada de errado, quando está tudo dentro das regras, quando está tudo dentro do acordo. Essa hora exige um pouco mais de discernimento. Eu vou ceder porque essa pessoa está gritando, eu não vou ceder. Não é? Esse é o caso mais complicado, não é? Ó, o Cássio é racional. A gente, ó, Ele é. Eu e a Camila julgando. O Cássio, não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que na maioria das vezes, e assim, eu vou te falar de uma forma bem tranquila e assertiva. Muitas das vezes eu não tenho poder de atuação. O cliente final, ou até o cliente que me atuou, que me apontou, eu tenho toda uma cadeia, o pedido saiu atrasado já. O cliente estava Ah, e com o você está endereço errado. errado. Não, não, o Ah, o pedido que não vem pedido pra saiu gente. atrasado, O entendi. O pedido. que veio, E a bola muita veio torta Ele para já veio vocês. errado. já Tá, veio Já chegou errado. aqui errado. entendi. Só que, de É. novo, na percepção do cliente, é o que você deu exemplo do avião lá, do embarque. Ele só quer discutir, ou ele só quer resolver. Ele Então, está é o que a gente fala frustrado, aqui. né? Isso. Aí, no momento, vamos lá, pensando no momento. No momento, não tem culpado. Vamos resolver para o cliente. Depois que passa, eu tenho que olhar a lição aprendida. O erro era de quem? Qual que era a causa da raiz? O que que eu vou fazer para não persistir no erro? Mas a Camila sabe, às vezes ela fala, né? Olha, isso aqui não é erro nosso, ela já chega usando esse termo. Não é erro nosso, mas o cliente precisa de ajuda, mas a gente vai absorver Tá. isso. Então a gente tem essa consciência interna, mas eu não transfiro isso para o cliente. É uma cultura mob. Às vezes fala assim, não, mas alguma área fala, mas Suzane, isso aqui chegou ontem. Eu sei, gente, eu entendi. Mas vamos preservar essa imagem. A gente, depois que passar, a gente faz uma lição aprendida, a gente passa para o cliente que isso não pode acontecer, mas agora ele quer resolver, tá bom? É bem assim. Então é um perfil que transcende mesmo o racional. Poxa, que universo fascinante de vocês, viu, Suzane e Camila? Vocês trazem uma leveza para a forma como vocês colocam. Então, eu quero agradecer muito a vocês duas por participar hoje aqui com a gente. Uma honra ter vocês aqui. E fico feliz de ver que, né, vocês têm esse nível de perfeccionismo, não importa o que aconteceu na operação, o meu cliente não sai daqui triste. Acho muito legal isso e acredito, porque a gente vê o esforço de muitas empresas, né, de entregar isso, né? A gente, como consumidor, vê. Então, não é um papo furado, uma conversinha de, não, a gente tenta agradar. Tenta mesmo. Todo mundo tem histórias para contar de, putz, a empresa fez um esforço ali, conseguindo ou não reparar o problema, ela se esforçou, Fez né? E é movimentos, legítimo. né? É legítimo. Você vê que as pessoas estavam ali se esforçaram. Pelo menos para mim isso conta muito. Fala assim, não, beleza, cara. Assim, só pela postura de vocês, eu acho que já amenizou, já não estou mais triste como eu estava antes. Então, muito obrigado por participar hoje aqui, viu, Suzane?
Nós que agradecemos, Cássio. Isso que você falou, eu fico feliz de você ter dito, porque é bem genuíno. A Mob é uma empresa que tem mais 120 filiais nível Brasil, realizamos 3 milhões de entregas. É uma empresa familiar, tem 2 sócios, mas uma mentalidade muito para frente, é uma mentalidade muito focada. Não é uma empresa que tem API na bolsa, é bootstrapping, não tem investidor, enfim. Mas é uma empresa que está focada em ter qualidade e solidez financeira. Então, até para você saber, o mercado logístico é um mercado desafiador. Esse ano, a nossa meta é realmente fidelizar o cliente, manter o cliente e não sair aí tendo, sabe? Ah, eu vou ter quantidade, não vou ter qualidade. Então, a nossa missão como CX é realmente resguardar o cliente para que ele tenha a melhor experiência possível e não fique preocupado com o mercado só olhando para preço, só olhando para quantidade. Então, nós não queremos ser os maiores, nós queremos ser os melhores. É o que a gente cobra aqui para o time. Ah, mas fulano tem não sei quantos milhões de entregas. Ah, legal. Cadê o reclame aqui dele? E o nosso RA 1000 tem 9. Aí a gente já fala meio assim. Ah, mas ele entrega, tá, mas e o SLA dele? Tá cumprindo? Então a gente tem muito esse, não é preciosismo a palavra, muito esse zelo em não falar da boca para fora, mas viver isso no dia a dia, entendeu? Isso faz bastante diferença. E a gente Bacana. gosta de trabalhar com isso, acredite. A gente não ia vir Acredito aqui. sim. E Camila, quero te agradecer muito aí também por participar hoje aqui com a gente. Obrigado por estar com a gente aí, contribuir, dar toda a sua contribuição com base na sua experiência vasta. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito agradável. Acho que tanto eu quanto a Su saímos daqui hoje bem grata, né, Su? Nós adoramos esse tipo de evento. É, ficamos bem felizes aí com o convite. Que bom. Vamos chegando ao final do episódio de hoje e, Sara, é aquilo, né? No fim, tudo depende muito de pessoas. Sim, totalmente. Processos, tecnologia e estratégia são importantes, mas quem entrega, interpreta e personaliza tudo isso são pessoas. A experiência do cliente só é positiva de verdade se houver empatia, escuta ativa e compromisso humano por trás. É isso aí. A Suzane, a Camila e a Sara trouxeram conhecimento e insights sobre CX. Então, fica o nosso convite para você deixar 5 estrelinhas aí no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?